mais humana. Estamos aqui com mais essa videoaula, esse tema aqui interessantíssimo, esse debate muito interessante para nós discutirmos aqui com vocês. O que a gente vai discutir hoje com vocês? Nós vamos debater com vocês o protagonismo negro na história do Brasil. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é tratar da participação dos negros na luta do povo brasileiro. Por quê? Porque se você observar os livros didáticos, se você observar as aulas de história, muitas vezes silencia a fala dos negros, não só dos negros, mas das mulheres, dos favelados, dos pobres e miseráveis. A história oficial, a historiografia, ela apresenta, na sua maior parte, né, na maioria das vezes, a voz de uma elite branca e rica e poderosa que governa e que conduz o processo econômico, político, social do nosso país. Nesse sentido, nós vamos aproveitar esse momento para dar voz, né, para dar voz exatamente a esse segmento da sociedade que ele, além de excluído, ele não aparece na historiografia brasileira, no livro didático e muito menos no chão das escolas, né, do nosso país. Nesse sentido, eu quero chamar em primeiro lugar, em primeiro plano, a atenção de vocês para a participação dos negros numa revolta que ficou conhecida como a Revolta dos Alfaiates, a Conjuração Baiana, movimento que ocorre antes da independência do Brasil, que é um movimento, inclusive, separatista, que queria, inclusive, a independência do Brasil em relação a Portugal. Esse movimento ele ocorreu em 1798. Esse movimento, né, também conhecido como Revolta dos Búzios, né, ele é um movimento cuja composição social dele é uma composição popular. Ele é um movimento que teve a participação de alfaiates, de artesão, de homens livres, mas também de negros escravos. É uma revolta que defendia o quê? Uma sociedade democrática e socialmente igual. Eles defendiam a igualdade social. Defendiam o fim da escravidão, a abolição da escravidão. Essa revolta e os revolucionários, eles soltaram panfletos nas ruas de Salvador, na Bahia, né? Eles terminaram sendo bastante influenciados pela Revolução Francesa, né? Principalmente a fase jacobina, a fase mais radical da Revolução Francesa. Também houve uma influência muito grande sobre esse movimento da independência do Haiti, colônia francesa na América, onde os negros haviam virado a mesa, tomado o poder. Esse movimento do Haiti terminou produzindo a primeira república negra no mundo. E esse movimento teve influência direta sobre a Conjuração Baiana, sobre a Revolta dos Alfaiates, essa revolta de protagonismo negro que ocorreu na Bahia. Na verdade, esse movimento ele tem início com reuniões, né, que participou inclusive a classe média, né, inicialmente, mas rapidamente esse movimento foi ganhando as camadas populares que passaram a lutar pelo fim do pacto colonial, que passaram a lutar pela república, que passaram a lutar pela democracia, pela igualdade entre homens e mulheres, né, e negros e brancos, enfim, a igualdade racial. Nesse sentido, negros, tanto homens como mulheres, saem às ruas panfletando e em gritos em defesa da igualdade e da democracia. Só que esse movimento, como vocês sabem,
foi violentamente reprimido na época pelos portugueses. Com medo, por quê? Porque o movimento era um movimento de caráter popular, que queria a república, acabar com o pacto colonial, acabar com a dependência do Brasil em relação a Portugal e acabar, inclusive, com a escravidão. Então, esse movimento foi um movimento que assustou muito a elite brasileira da época. Outro movimento também que tem o protagonismo negro muito forte é uma revolta também ocorrida lá em Salvador, na Bahia. Esse movimento é o movimento da revolta dos malês. A revolta dos malês é uma revolta que ocorre aonde? Que ocorre durante o período que nós vamos chamar de período regencial, durante a regência. A revolta dos malês ocorre durante a regência. Durante o período regencial, essa revolta de negros inteligentíssimos, que se organizaram, né? Negros que inclusive eram poliglotas, falavam vários idiomas. Esse movimento de sublevação de negros, né? Essa tentativa, ocorre em Salvador, formado por negros escravos muçulmanos, nascidos inclusive no norte da África, e que se sentiam reprimidos e proibidos de terem a sua liberdade de expressão religiosa. Muito embora a Constituição de 1824 permitisse aos negros a liberdade para ter o seu culto religioso, mas na prática, em termos práticos, isso não acontecia. Não havia, portanto, uma liberdade religiosa para cultuar as suas crenças, visto que o Estado brasileiro era um Estado católico, determinado, inclusive, a partir do padroado régio previsto na Constituição de 1824, embora a mesma Constituição desse o direito à liberdade de credo. Mas aí os negros que eram adeptos à religião islâmica, né, eles simplesmente tinham negado esse direito. As autoridades da Bahia, as autoridades de Salvador, terminavam reprimindo, né, reprimindo essas manifestações. E aí em 1834 há uma repressão, uma interrupção, uma festa desses negros islâmicos. E isso vai ser o estopim para o movimento que ocorreu. O movimento estava sendo preparado em uma casa, haviam vários negros participando de uma reunião, a reunião foi denunciada, e aí em torno de 60 pessoas, né, resistiram à invasão da casa, né, onde eles invadem para prender os que estavam ali, os negros muçulmanos que estavam ali em reunião. E aí eles saem, alguns conseguem escapar e saem nas ruas de Salvador, exatamente promovendo esse movimento em luta por liberdade religiosa e contra o caos social que tomava conta de Salvador naquela época, que vivia uma crise muito grande. Outro movimento também que conta com o protagonismo negro e que nós precisamos destacar aqui, vai ocorrer já durante a República. Em 1910, um negro, marujo, vai comandar outros marujos contra os maus tratos que ocorriam dentro da Marinha. Na Marinha, as condições eram extremamente precárias de trabalho. Os negros, inclusive, os marujos, tinham uma alimentação diferenciada dos oficiais, e quando eles cometiam qualquer ato infracional, eles eram punidos à chibatada. E aí um marujo entra no navio levando aguardente, cachaça, pinga, e é descoberto. E aí ele é submetido a quase que uma sessão de tortura,
submetido a 250 chibatadas. E aí, isso terminou deflagrando esse movimento. Os marujos, liderados por um negro chamado João Cândido, tomaram encouraçado o navio e outros navios e exigiram o fim da chibatada como punição dentro da marinha. E exigiram também melhor tratamento nos postos de trabalho. Isso teve uma repercussão enorme no Brasil e teve uma repercussão internacional. João Cândido e os outros foram presos, né? Nunca recebeu a anistia, inclusive João Cândido. João Cândido foi preso na Ilha das Cobras, também depois levado para um hospício, depois foi liberado. E muitos dos presos terminaram sendo exilados para o Acre. Na época era algo muito comum. Outro movimento também de protagonismo negro é a Balaiada, revolta que ocorreu em 1838, de 1838 a 1841. Esse movimento da Balaiada ocorreu aonde? No Maranhão. Um movimento de insurreição popular, né, liderado por Balaio, que era o líder do movimento, que produzia cestas em balaio, e que é um movimento formado por trabalhadores livres, muitos escravos, artesãos. Esse movimento ele começou feito por esse setor, mas depois os negros terminam liderando o processo. Muitos quilombolas, liderados pelo negro Cosme, vai lutar contra as oligarquias da região, ocupando fazendas, libertando inclusive populações escravizadas. Essa revolta teve uma longa duração e foi extremamente reprimida, violentamente reprimida. Né? Por último, uma revolta também, com protagonismo negro, ocorreu em 1962 a 1969. Foi a greve, a primeira grande greve, né, numa fábrica de alimentos aqui no Brasil. A fábrica dos Perus em São Paulo, era uma fábrica, inclusive, onde se produzia cimento. Né? Nessa época, essa fábrica teve uma importância muito grande, inclusive na construção de Brasília. Foi uma das fábricas que mais produziu cimento para ser consumido na construção de Brasília, a nova capital para o Brasil. Mas, na realidade, essa revolta, essa guerra dos queixadas, ela foi palco da primeira greve sindical brasileira, a primeira grande greve sindical brasileira. Ela durou 7 anos. Ela organizou os trabalhadores, ela protestou pelo cumprimento dos direitos dos trabalhadores que estavam sendo violados. Essa fábrica de cimento, ela não existe mais, mas o espaço se tornou um verdadeiro símbolo de resistência no bairro onde era localizada. A população se organizou, pautou diversas questões, como por exemplo, a manutenção do espaço cultural, a preservação do entorno verde, o direito dos negros e indígenas que compõem esse território, inclusive que é um território marcado, né, pela presença negra e indígena. Enfim, eu mostrei para vocês aqui alguns movimentos, algumas revoltas e manifestações na história do Brasil. Na verdade, 5 revoltas, 5 manifestações, em que o protagonismo negro ele é extremamente forte e presente. Por que isso? Por que essa preocupação? Para mostrar a vocês que a história do Brasil e o protagonismo na construção da nossa historicidade, nos nossos eventos históricos, acontecimentos históricos, não apenas é marcado pelos falsos heróis que são construídos na historiografia brasileira mais tradicional. Que dentro do processo histórico nacional nós vamos encontrar vários atores sociais, vários protagonistas sociais, sejam negros como João Cândido, como Preto Cosme,
como os anônimos negros da Conjuração Baiana, como os anônimos negros do movimento sindical que liderou essa última revolta em São Paulo, como eu falei. Além de negros, mulheres, miseráveis. São muitos os protagonistas da história do Brasil que ficam no anonimato, que são silenciados no livro de história, no livro didático e na sala de aula. Por isso eu aproveito esse momento como historiador, comprometido em dar voz a esses setores que são silenciados na história oficial, para gravar um vídeo como esse e trazer para vocês essa importante página da história do Brasil, que é o protagonismo negro na nossa história nacional. Ficamos por aqui e em breve nós traremos mais um tema para discutir com vocês, ok? Valeu, galera! Fica ligado no canal mais invocado de história que vocês já conheceram. O nome? Mais Humanas. Como é que você faz? Você vai lá, toca o sininho, se inscreve, dá like e divulga para a galera. Chama a galera para vir conhecer o nosso canal. Beleza? Eu conto com você. Divulga o nosso canal aí e faz ele bombar mais do que já está bombando. Tchau, galera!